Oi, meus amores. Então, vamos falar sobre o período da ditadura militar, né, que alguns chamam de regime militar. As duas terminações estão corretas. E assim, né, é uma época, são 21 anos, né, que precisamos falar dele, né, nesse período, com bastante cuidado. Quando a gente fala de um período, né, onde ocorreram algumas coisas, né, como tortura, censura, né, precisamos levar em consideração principalmente o nosso lado humano. Né? Quando a gente deixa de ser humano, a gente, né, se torna uma outra coisa. Então, nunca esquecer que dentro de nós precisa existir, né, pessoas humanas contra a tortura, contra a violência, contra a dor, né, contra infligir sofrimento a outra pessoa, a outro ser humano. Então, precisamos, né, ficar bem atentos a isso. Antes de adentrarmos aos presidentes do regime militar, vamos falar sobre Ranieri Mazzilli. Ele foi também um advogado, como praticamente todos, né? E ele vai governar, nasceu em São Paulo, ele vai ter dois governos, né? Ele vai assumir em 1961 e também vai assumir em 1964. Então, entre os governos ali do João Goulart, né? Antes do parlamentarismo. Então, ele vai ser um presidente, assim, digamos, de transição, ou se vocês preferirem, um presidente quebra-galho, né? Então, agora vamos falar sobre o nosso primeiro presidente militar. Temos participação, gente. O general Humberto de Alencar Castelo Branco, né? Ele vai ser do castelista, né? Ou seja, da Sorbonne, né? Lembra Sorbonne, linha dura, né? Não que eles não fossem também, mas eles eram mais tranquilos, tá? Então ele vai caçar os direitos políticos, entre eles, né, do senador, nesse momento, o Juscelino Kubitschek. Vai criar um plano de ação econômica, desculpa, deslali aí, falou um pouquinho alto. Extinguiu os partidos políticos, lembra, só vamos ter dois, né, o MDB e o Arena. Alterou a forma de eleição para presidente da República, né, que vai passar a ter, né, mais poder ainda. Em 1967 vai mexer na Constituição, né, fazer uma nova Constituição. Para legitimar o regime militar, incorpora os atos institucionais, né? Assim, a gente precisa sempre lembrar que o regime militar, ele sempre vai querer dar uma aparência de legalidade, né? De que não tem nada errado, de que não é uma ditadura, né? Então, o nosso regime militar, ele tem essa característica de sempre tentar disfarçar, né? E os atos institucionais, né? Manter o bipartidarismo, por exemplo, né? Ele é essa característica. Também, né, vai criar o Serviço Nacional de Inteligência para perseguir aquelas pessoas, né, que possivelmente, né, tenham pensamentos que eles acreditavam ser subversivos. O segundo presidente é um general também, o senhor Arthur da Costa e Silva. Ele era gaúcho. Ele vai dizer que exportar é a solução, né? Então vamos vender tudo. Vamos vender, né? Ah, se faltar, pô, de boa, né? O que é? Repressão aos movimentos estudantis. Nessa época, a UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, ela era bem presente na política brasileira. Vai criar o pior de todos os atos institucionais, o ato institucional número 5, né? Vai ocorrer a passeata dos 100 mil em 1968, né? Passeata essa que, né, pedia eleições diretas, o fim do regime militar. Vai também ocorrer a guerrilha do Araguaia, né, que vai perpassar esse presidente, né, ela vai começar em 67, vai terminar só em 74, lá no governo Geisel. Vai criar o Centro Popular da Cultura, né, principalmente para cuidar do que está sendo produzido. E ele vai sofrer um derrame e vai morrer, né, dando fim ao seu governo. Quando ele morre, né, o que acontece? Eles colocam uma junta militar. Vão juntar as três maiores forças, né, das nossas forças armadas. Então vai ser o almirante, o Augusto Raman Radamacher Grumewald, que era do Rio de Janeiro,
o general, né, Aurélio de Lira Tavares, que era da Paraíba, e o brigadeiro Márcio de Souza e Melo, que era de Santa Catarina. Pois tem que verificar essa informação, gente. Me lembre. E eles vão fazer, né, durante o período de tempo que eles vão ficar no poder, na presidência, né, nessa junta governativa de 3 meses, o que eu considero, assim, como o pior ato institucional, né, né, não o resto da galera. É o banimento de presos políticos e o ato institucional número 14, que vai ser a pena de morte e a prisão perpétua aos subversivos. E vem, né, o nosso próximo presidente, que é considerado o pior de todos, o linha dura, né, assim, o severão, que é o general Emílio Garrastazu Médici. Ele era também do Rio Grande do Sul, o mais radical de todos, né, mais linha dura de todos, as 3 áreas temáticas para governar o país. Ele vai, né, endurecer o ato institucional número 5, né, literalmente é ele mesmo que vai colocar em prática, né, que logo que o Arthur da Costa e Silva coloca o ato institucional número 5, ele morre, né, então quem vai colocar realmente em prática vai ser o Emílio Médici. Vai ter o ufanismo, né, por exemplo, ninguém mais segura esse país, né, Brasil, ame ou deixe-o, né, essa ideia de que você precisa amar o seu país acima de todas as coisas. Vai ter construções faraônicas, como a Transamazônica, a usina de Itaipu, aqui no Paraná, e temos também a ponte Rio-Niterói, que na época era a maior ponte, né. E logo em seguida nós temos o general Ernesto Geisel, também gaúcho, União dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Isso vai durar pouco, né? O estado da Guanabara ele vai durar muito pouco e vai voltar, né, a pertencer ao estado do Rio de Janeiro. Vai ter a Lei Falcão, né, dizendo, porque havia ocorrido eleições e o grande número de políticos eleitos da Arena, né, que era o candidato do MDB que foram eleitos, né, que era oposição à Arena, foi bem grande. Então, né, como medida de proteção, falaram que só podia o candidato exibir a sua foto, né, e ter algumas pouquíssimas palavras no rádio e na TV. Pacote de 6 de abril, né, que era mandato de 6 anos para presidente. E o último, né, que não esqueçam que eu fui presidente, o general João Batista de Oliveira Figueiredo, do Rio de Janeiro. Ele vai querer criar a lei da anistia, aquela lei que anistia todo mundo, né, quem bateu e quem apanhou. Nova crise econômica, principalmente por causa do petróleo e seus derivados. Greve dos metalúrgicos do ABCD paulista, destaque aí, né, pro futuro presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, que vai começar a se destacar na política nesse momento aí. Extingue-se o bipartidarismo, né, começa a surgir os partidos políticos, lembra? Vai surgir, por exemplo, né, o PT e os outros demais, né, que a gente vai conhecer hoje, e alguns já, né, mudaram a nomenclatura. Em 1983, vão tentar passar a emenda Dante de Oliveira, que era, né, eleições diretas para presidente. Essa emenda ela é rejeitada, né, por causa, né, por mais que eles tentassem através das diretas já fazer com que, né, a emenda passasse e ocorresse eleições diretas para presidente, nós sabemos que as eleições elas ocorreram de maneira indireta, né, e vai ocorrer com o processo daí que vai terminar com o fim da ditadura militar no Brasil, ditadura essa que durou 21 anos, de 1964 a 1985.